temos 8 secretários, né? Sobra algum vestígio, alguns farelos do que a gente pensou em estruturar, e eu acho que isso é muito ruim para o Estado, né? Mas o dilema que tem me perseguido, sobre o qual eu tenho refletido muito nos últimos tempos, é por que nós vivemos um dilema setentista na relação entre desenvolvimento e meio ambiente, em plena era da emergência do paradigma climático. Vocês devem lembrar, quando da Rio 92, o tema do desenvolvimento sustentável veio à tona com muita força, e o Brasil teve uma liderança muito forte nisso, mas a síntese do Encontro do Rio foi a chamada Agenda 21. A Agenda 21 era mais ou menos o seguinte: olha, nós precisamos mudar os padrões de produção e consumo, e, portanto, os conceitos de desenvolvimento, incorporando a dimensão ambiental e o compromisso com as futuras gerações, e em cima de uma agenda genérica que foi batizada de Agenda 21, que tinha como centro a virada do milênio, né? Ao longo do tempo, depois de 92, essa agenda foi perdendo força, foi desacumulando, e nós tínhamos uma agenda no plano internacional que ficou marginal ao longo desse tempo, que foi a agenda climática, em função da não entrada em vigor do Protocolo de Quioto, que foi entrar mais recentemente, e que provocou, nos últimos 3 anos, uma mudança muito significativa e uma retomada do padrão de consciência média do cidadão planetário em relação a essa dimensão ambiental. E a questão climática, ela traz uma coisa muito mais concreta do que a Agenda 21. Porque a Agenda 21, você não conseguia enxergar uma coisa palpável, o que fazer, né? A questão climática, ela traz uma coisa objetiva. Ela diz o seguinte: a economia concentrada em carbono, ela está gerando um processo de alteração do clima do planeta com consequências em todos os campos, em todas as áreas, e nós precisamos trabalhar em cima de 2 coisas: reduzir a emissão de gases causadores de efeito estufa e nos adaptar àquilo que já não é mais possível evitar, que é a chamada mitigação e adaptação, né? E isso acontece, esse processo de retomada acontece e faz com que a gente enxergue que a dimensão climática será a questão ambiental que organiza a relação entre desenvolvimento e meio ambiente, pelo menos para as próximas 3 décadas. Agora, isso acontece para o Brasil e para outros países em desenvolvimento num momento em que nós temos uma oportunidade de crescimento econômico nos padrões tradicionais, uma lógica tradicional de crescimento, né? Então, isso nos traz ao dilema que está colocado agora para Copenhague. Vocês devem ter acompanhado essa semana que o governo fez 2 anúncios. Um anúncio de que o Brasil iria a Copenhague propondo metas ousadas, e outro anúncio de que o governo proporia meta nenhuma, em 3 dias, né? E, portanto, está espelhado dentro do governo esta tensão, porque nós baseamos a primeira etapa do Acordo Climático na ideia de que só os países desenvolvidos tinham obrigações, porque eles eram os responsáveis pelo processo que levou ao aquecimento atual, né? E que os países em desenvolvimento não teriam que ter obrigação nenhuma. E o Brasil veio sustentando essa posição, alguns setores do governo até hoje, né? Mas ficou evidente o seguinte: as medidas de Quioto são absolutamente insuficientes para enfrentar o cenário. É inequívoco que o aquecimento está causando prejuízos significativos à própria economia, ao próprio desenvolvimento do planeta. E também é inequívoco que o mundo em desenvolvimento é responsável por pelo menos metade das emissões de gases de efeito estufa no planeta. E, portanto, se nós continuarmos nessa fase que se segue, pós-2012, com um compromisso só para os países desenvolvidos, nós não vamos conseguir ter efeitos significativos que revertam essas tendências, né? Mas o sentimento dos países em desenvolvimento é mais ou menos o seguinte: bueno, agora que chegou a hora de a gente se lambuzar no crescimento, digamos assim, vocês querem tirar o pirulito de nós? Então, entra um setor muito forte, o próprio Itamaraty, numa linha que é a seguinte: agora nós temos que ter o nosso direito de crescer. Bom, e eu acho que nós temos que ter o nosso direito de crescer, mas nós não podemos, por um compromisso global,
pensar em crescer da forma como os países ricos cresceram, né? Com uma economia altamente carbônica. E o processo de crescimento econômico que nós estamos vivendo, que é um processo importante e que tem repercussões importantes na política de inclusão social, embora não automáticas, né, ele está baseado num modelo altamente carbônico. O PAC é uma estratégia pré-Kyoto, certo? E essa é uma contradição difícil de nós enfrentarmos em função de que o país tem necessidade de fazer fortes investimentos em infraestrutura, o país tem necessidade de gerar energia. E, para piorar um pouco a nossa situação, vem uma coisa muito boa, que é o Brasil descobrir grandes reservas de petróleo, o pré-sal. Então, em plena época do paradigma climático, quando tudo indica para a necessidade da mudança de padrões de desenvolvimento, nós viramos uma grande potência petrolífera mundial, né? Nós que combatíamos o mundo árabe nos fóruns internacionais em relação a isso, passamos a ser uma grande potência petrolífera. E, portanto, essa contradição não é uma contradição fácil de ser resolvida, e ela vai surgir com muita intensidade no debate da eleição presidencial do ano que vem e vai trazer grandes desafios para a candidatura do governo, sobretudo, nesse debate, no sentido de ver como enfrentar essa equação que traz um impulso muito forte para a gente querer crescer nos padrões tradicionais setentistas, clássicos, né? E, por outro lado, uma limitação que leva, em geral, as pessoas e os tomadores de decisão dizerem o seguinte: olha, nós concordamos com esse negócio de sustentabilidade, de clima, mas não mexe na nossa lógica de desenvolvimento. É mais ou menos um sentimento do tipo assim: não dá para esses icebergs aí derreter daqui a uns 10 anos? Espera um pouco aí para derreter, certo? Simplificando, é mais ou menos isso, né? E eu acho que, se o Brasil quer se afirmar na liderança global, na linha do que o Márcio falou, o Brasil entrar em Copenhague defendendo que os países em desenvolvimento não tenham metas e sendo uma espécie de escudo para a Índia e a China, que tem uma matriz energética absolutamente carbônica e muito pior do que a nossa, retira uma grande parte da autoridade do Brasil para afirmar a sua liderança no plano global. O próprio presidente Lula já percebeu isso, mas não sabe como lida com isso em função das contradições internas do próprio governo em relação a essa questão. E aí tem uma reflexão embutida nesse negócio, que não é só no que diz respeito às limitações que o paradigma climático traz e a reemergência do paradigma da questão ambiental no plano planetário traz em relação às limitações ao crescimento, mas também às oportunidades da chamada economia verde, porque me parece evidente que esta dimensão tem fortes efeitos econômicos e vai induzir mudanças na economia e nos segmentos produtivos, de maneira que aqueles que conseguirem perceber e se antecipar a essas mudanças vão ter vantagens competitivas muito significativas no mercado global. E o Brasil tem, porque o Brasil tem uma matriz energética razoavelmente limpa, o Brasil tem uma frota de carros flex muito avançada, o Brasil tem possibilidade de produção de etanol, o Brasil tem energia solar, e o Brasil tem um patrimônio natural extremamente significativo e diversificado nas regiões. E aí entro para a segunda etapa de comentários, naquilo que o Márcio chamou de caixinhas, né? Estado de caixinhas. Quer dizer, eu acho que o Brasil tem um modelo tendente ao conflito nessa relação entre meio ambiente e desenvolvimento, em função da ausência de planejamento de políticas de médio e longo prazo. Se vocês fossem me perguntar o que eu acho que é o grande pecado do governo Lula em relação à estrutura do Estado, eu diria que o grande pecado do governo Lula é não ter um Ministério de Planejamento. Porque alguém precisa pegar as visões setoriais que são legítimas. Não é ilegítimo que o ministro de Energia queira gerar energia, que o ministro da Agricultura se preocupe com os grandes produtores, que o ministro da Reforma Agrária com os pequenos. Alguém precisa pegar essas visões